Vamos lá ver isto. Sabiam que existiu um povo guerreiro, vindo lá do norte da Europa, que governou uma boa parte de Itália durante, imaginem, 200 anos? É verdade. Hoje vamos desenterrar a história algo esquecida dos Longobardos e perceber como é que eles, no fundo, mudaram a Itália para sempre. Pensem um bocadinho nisto. Quando se fala de Itália, o que é que vem à cabeça? Claro, o Império Romano, os Césares, o Coliseu. Ou então saltamos logo para o Renascimento, com Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo. Mas e o que é que aconteceu nesse enorme espaço de tempo pelo meio? Quem é que mandava? Quem governava? Pois bem, a resposta é, para muitos, uma surpresa. Um povo guerreiro que literalmente redesenhou o mapa da península. Então, vamos começar esta viagem. E a história dos Longobardos, curiosamente, não começa em Itália. Nada disso. Começa bem mais a norte, lá para as planícies frias da Europa Central, no meio das tribos germânicas. Eles eram, essencialmente, um povo em movimento, sempre à procura de um sítio melhor, um novo lugar para chamar casa. E que viagem foi essa? Estamos a falar de mais de 1100 quilómetros. Para se ter uma ideia, é quase como ir de Bragança a Faro e voltar. Uma distância brutal. Esta migração, que se estendeu por séculos, foi o que os transformou. Deixaram de ser um pequeno clã para se tornarem nos conquistadores temidos que a história viria a conhecer. Ora bem, esta longa marcha não aconteceu de um dia para o outro. Começou, imaginem, lá atrás no século II. Foram avançando lentamente para sul. Passaram décadas inteiras na região da Panónia, que hoje em dia é mais ou menos a Hungria. E foi aí que eles se tornaram verdadeiras máquinas de guerra, guerreiros super experientes. E depois, no ano 568, liderados por um rei chamado Alboino, eles viram a sua grande oportunidade, atravessaram os Alpes e entraram em Itália. E o que é que eles encontram quando chegam? Uma Itália completamente esgotada, enfraquecida por décadas e décadas de guerra. Por isso os Longobardos não tiveram assim uma grande resistência pela frente. Foi uma conquista relativamente rápida e eles começaram logo a estabelecer o seu domínio. Foi o início de um capítulo completamente novo na história de Itália. Mas atenção, havia aqui uma diferença fundamental em relação a outras tribos da altura. É que eles não vinham só para pilhar, para saquear e ir embora. Não. O objetivo deles era muito claro. Eles vieram para ficar. Queriam construir um reino a sério, um reino permanente, um futuro naquela nova terra. 3 anos. Foi este o tempo que a sua determinação foi posta à prova. A cidade de Pávia, uma cidade importante, resistiu ao cerco deles durante 3 longos anos. Mas eles não desistiram, foram persistentes e quando finalmente a conquistaram, no ano 572, fizeram dela a capital do seu novo e já poderoso reino. Ok, então temos um povo nómada que agora tem um reino. A grande questão é como é que eles se organizam para governar um país inteiro. Bem, eles não copiaram ninguém. Usaram um sistema social e político muito seu, baseado, claro, nas suas antigas tradições de guerra. Vamos espreitar como é que isto funcionava. A base de tudo, o tijolo fundamental da sociedade longobarda era a Fara. E o que era uma Fara? Pensem nisto como uma mistura entre um clã familiar gigante e uma unidade militar. Não era só uma família, era também um pequeno exército. Cada Fara era autossuficiente, conseguia tratar de si mesma e estava sempre pronta para a luta. Isto tornava-os super ágeis e muito, muito difíceis de derrotar. E para organizar o território que conquistaram, como é que fizeram? Dividiram o reino em grandes pedaços, chamados ducados. À frente de cada ducado estava um duque, que era basicamente um chefe militar com imenso poder na sua zona. Havia ducados como os de Spoleto e Benevento, que eram tão poderosos, mas tão poderosos, que na prática funcionavam quase como se fossem reinos independentes dentro do reino principal. Pronto, mas uma coisa é ser bom a conquistar, outra coisa completamente diferente é saber governar. E os Longobardos perceberam rapidamente que precisavam de mudar, de evoluir. E essa grande transformação aconteceu em 2 áreas-chave. Primeiro, criaram leis escritas e, segundo, mudaram de religião. Antes de haver leis escritas, a justiça funcionava de uma forma, digamos, muito direta. Chamava-se feida. Basicamente era a lei da vingança. Imaginem, se alguém de outra família fizesse mal a um dos vossos, a vossa família inteira tinha o direito e até o dever de se vingar. O problema é que isto criava ciclos de violência sem fim, autênticas guerras entre clãs que podiam durar gerações. Até que no ano 643 aparece uma figura central, o rei Rotário, e ele faz uma autêntica revolução. Primeiro passo, proíbe a feida. Acabou-se a vingança privada. Segundo passo, cria o primeiro código de leis escritas dos Longobardos. E o terceiro passo, que é genial, substitui a vingança por compensações financeiras. A partir daqui, cada crime, cada ferimento tinha um preço. Em vez de sangue, pagava-se com dinheiro. Foi isto que finalmente quebrou os ciclos de violência. A outra grande mudança foi na religião.
Os longobardos, quando chegaram, não eram católicos como a população local. Eles seguiam uma coisa chamada arianismo, que era uma forma diferente de cristianismo. E isto, claro, criava imensos atritos. E aqui entra outra figura importantíssima, a rainha Teodolinda. Foi ela que começou a fazer a ponte com a Igreja Católica, a aproximar-se do Papa. Foi o início da conversão dos longobardos ao catolicismo, um passo gigante para unir o povo e o reino. Mas é importante perceber uma coisa. Mesmo no pico do seu poder, os longobardos nunca controlaram a Itália inteira. A península estava dividida. Enquanto eles dominavam o norte e o centro, com capital em Pavia, o sul e algumas cidades costeiras, como Ravenna, continuavam nas mãos do Império Bizantino. E a divisão era clara. Os longobardos eram uma potência terrestre, militar. Os bizantinos eram uma potência marítima, naval. Eram dois mundos em colisão, um impasse que durou muitas e muitas décadas. E como acontece em quase todas as grandes histórias, o reino dos longobardos também teve o seu momento de glória máxima, que foi, claro, seguido por uma série de decisões que acabaram por ditar o seu fim. Vamos então ver como é que eles chegaram ao topo e como é que tudo se desmoronou. O auge do poder longobardo tem o nome Rei Liutprando. Este rei foi, sem dúvida, o mais brilhante de todos. Foi um governante excepcional. Ele conseguiu consolidar o poder, modernizou ainda mais as leis que o Rotário tinha criado e ainda expandiu as fronteiras, conquistando mais territórios aos bizantinos. Foi durante o seu reinado que o reino longobardo atingiu a sua máxima extensão, o seu pico de glória e estabilidade. Só que, depois de Liutprando, as coisas começaram a correr mal. A relação com o Papa em Roma azedou completamente. Os reis que se seguiram foram mais ambiciosos, tentaram mesmo controlar Roma. E o Papa, claro, sentiu-se ameaçado. E, ao sentir-se encurralado, fez algo que se revelou fatal para os longobardos e que mudou a história da Europa para sempre. Pediu ajuda a um novo poder que estava a crescer lá mais a norte. E a partir daí foi o princípio do fim. E tudo aconteceu muito depressa. O conflito com o Papa ficou cada vez pior. O Papa chama então os francos para o ajudarem. E quem é que liderava os francos? Ninguém menos que o lendário Carlos Magno. Em 764, depois de mais um longo cerco, a capital Pavia caiu nas mãos de Carlos Magno. O último rei longobardo foi capturado e assim, de forma abrupta, o reino independente dos longobardos chegou ao fim. Mas será que a história acaba aqui? Não exatamente. A queda do reino não significou o fim do povo longobardo ou da sua cultura. Pelo contrário, a sua influência foi tão forte que continuou a ecoar através dos séculos. E acreditem, ainda hoje conseguimos encontrar as suas marcas não só na Itália, mas em toda a Europa. E que legado é esse? Bem, está por todo lado, às vezes onde menos esperamos. A começar pelo mais óbvio, o nome da riquíssima região da Lombardia, no norte de Itália, vem diretamente deles. Mas há mais, eles criaram uma fusão única entre a cultura germânica e a latina. As suas leis, como as do rei Rotário, influenciaram o direito por toda a Europa medieval. Deixaram-nos também uma arte e uma arquitetura espetaculares e até introduziram novas técnicas de agricultura. Portanto, eles foram muito, mas muito mais do que uma simples nota de rodapé nos livros de história. E no fim, a história dos longobardos deixa-nos com uma pergunta para refletir. Pensem bem, um reino que durou 200 anos, que mudou um país inteiro, pode ser praticamente esquecido pela maioria das pessoas. Isso faz-nos questionar, não é? Da nossa cultura de hoje, das nossas tecnologias, das nossas conquistas. O que é que vai sobrar? O que é que vai realmente permanecer daqui a, digamos, 1000 anos? É algo em que vale a pena pensar.